Amém, glória a Deus. Você pode se assentar por alguns instantes. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje. Algo a parte de Deus para a nossa vida. E esse mês, as quintas-feiras, vai ser um pouco instrutivo. O título da pregação hoje é 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só. Só tem, acho que 2. Acho que elas devem saber o que é 3 palavrinhas só. Ou as crianças do Brasil, sem querer, acabam assistindo 3 palavrinhas só, que é um ministério chamado 3 palavrinhas só, que tem uma música que é 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, lá 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 lá. É uma música de criança, né? Mas eu me apropriei do título da música e do título do ministério para colocar como título da pregação de hoje. 3 palavras hoje, e você vai saber por que eu escolhi esse título. Na verdade, como resolver os problemas interpessoais? O que é um problema interpessoal? Interpessoal significa interação entre pessoas. Ou seja, por que tem tanto problema entre as pessoas hoje? Na família, no trabalho, por que tem tanto problema? Então eu vou responder vocês com 3 palavras, 3 palavrinhas só. Eu quero ler o texto que está em Provérbios capítulo 11, versículo 1. Provérbios 11, 1 diz assim, partido 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Pai, peço a tua graça, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre aquilo que vai ser ministrado hoje. Que essa palavra instrutiva possa morar no nosso coração e que o Senhor possa nos levar para os teus caminhos hoje, que só o Senhor sabe aquilo que o Senhor deseja de nós, em nome de Jesus, amém. Eu acredito que todo mundo aqui é crente, né? Se você é crente, você já leu um dos textos mais famosos da Bíblia. Tenho certeza que você leu, que são os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20. Se você não leu, você assistiu a novela da Record, Os 10 Mandamentos, que saiu uma minissérie, está lá no Netflix, passou na Record. Os 10 mandamentos esses mandamentos foram a legislação do povo. Deus tirou do Egito, que agora estava indo para morar numa nova terra, e nessa nova terra, que eles iam possuir, porque era a promessa de Deus, a terra que emana leite e mel, eles precisavam de leis para que eles pudessem viver, senão não daria certo. Deus tira o povo hebreu do Egito, que estava sob o regime do faraó, e agora os coloca em Canaã, sob o seu próprio regime, pela liderança de Moisés e Josué. O interessante dos 10 mandamentos, por isso que eu estou citando ele aqui na introdução, que 60% deles diz respeito a relações interpessoais, ou seja, é relação entre nós aqui. 60%, ou seja, 6, são 10, 6 mandamentos dizem respeito ao relacionamento que nós temos entre nós. 4 em relação a Deus. Isso é interessante. É um ponto muito interessante de se notar. Interessante é que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que esse relacionamento que Deus tentou criar com esse povo não deu certo. Todos os profetas que você lê na Bíblia foram levantados por Deus, porque os israelitas, os judeus, estavam transgredindo a lei, idolatrando, eles literalmente falhando em todas as leis, estavam idolatrando outros deuses, estavam maltratando-se uns aos outros. Quem tinha dinheiro cobrava a taxa mais alta de quem não tinha. Você vê isso em Neemias, quando Neemias vai construir os muros, e há uma confusão lá no capítulo 5, capítulo 6,
de que os pobres chegam para Neemias e falam: Neemias, você precisa ajudar a gente não tem dinheiro, o pessoal que tem dinheiro está emprestando dinheiro para a gente, está cobrando juros, são os nossos irmãos, você precisa conversar com eles. Aí Neemias dá uma chegada no povo, dizendo: vocês estão malucos? Como é que vocês emprestam dinheiro para os seus próprios irmãos a juros? Olha a situação que nós estamos vivendo. E tem que chamar a atenção do povo, porque o povo está falhando nas leis. Não adiantou nada. Relacionamento, gente, é um negócio muito complicado. Relacionamento humano é muito complicado. Recentemente eu vi algumas entrevistas e algumas notícias a respeito de relacionamento, por exemplo, de casais. Desde o início da pandemia, aumentou confusão em casa 431%. Você tem noção disso? 431% de aumento de confusão em casa. O crime aumentou. Os assaltos aumentaram. Os relacionamentos interpessoais estão ruim. Está ruim, o negócio está ruim. Como é que a gente melhora isso? Que Deus tenha misericórdia. Só que o mais interessante disso que eu estou falando para vocês é um número alarmante. Para algumas pessoas é positivo. Eu não acho positivo e eu vou te explicar. O último recenseamento, vamos chamar de recenseamento, sobre os cristãos evangélicos no Brasil é de 81% no Brasil. 81%. 81%. 50% são católicos e 31% são evangélicos. Os outros % são ateus, umbandistas, espíritas e aí por vai. São números pequenos. Ou seja, a conta não está batendo. Se a maioria da população é cristã, por que a criminalidade está aumentando? Por que o aborto está... Por que a esquerda está ganhando espaço? Um exemplo. O que está acontecendo no Brasil, então? Se a maioria de nós está dominando o Brasil, por que é que a violência aumenta? Por que o adultério está aumentando? Eu conheço uma advogada que é pastora, que ela falou para mim, os maiores casos, 90% dos casos são de crentes indo se divorciar. Crentes indo se divorciar. Advogada. Alguma coisa não está certa aí. Como nós somos a maioria, como a maioria que tem a palavra de Deus, que tem o Espírito de Deus, que tem o Evangelho, que tem a Bíblia, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a gente, meu Deus? Esse é um número preocupante. Significa que as igrejas só estão lotadas. É só isso que está acontecendo, as igrejas estão lotadas. Mas será que nós estamos vivendo realmente um cristianismo, como disse C.S. Lewis, um cristianismo puro e simples? Será mesmo que a gente vive o Evangelho mesmo? Será que a gente é crente mesmo? Eu fico com medo. Será que a gente é crente mesmo? Que caminho que nós estamos, que rumo que nós estamos tomando nessa vida? Por isso que é um nome, é um número que eu não aceito, não gosto desse número. Dizer que a maioria da população brasileira é cristã e o jeito que está não bate a conta. É uma mentira. Porque o que acaba indo entre nós é o jeitinho brasileiro. Tudo é o jeitinho brasileiro. Lá fora nós somos conhecidos agora por quem? Por quem? Pela Anitta. Trend, top 1. Assuntos mais falados. Sai um assunto, o Lázaro. O que é o assunto aí? Não, o Lázaro aí, ó. Assassino, serial killer. Olha os assuntos, BBB. Tem assunto. 81% são cristãos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, gente? Isso é alarmante, é preocupante. E aí quando você vai ver as relações interpessoais, você fala, não é crente não. Mas não é nunca foi. É alarmante. Sabendo que esses problemas são causados por um relacionamento interpessoal muito ruim, nosso, sabendo desses números, de tudo isso que a gente está falando aqui, como é que resolve isso então? Tá, tudo bem, já sei, já entendi. A maioria é cristã, mas na verdade não tem nada de crente. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente sai disso? Salomão nos dá uma pista aqui, algumas ideias nesses 3 versículos. Eu vou pontuar aqui 3 palavras apenas. 3 palavrinhas só, que devem fazer parte da nossa conduta cristã. Então, além de ser uma palavra
pastoral, ela não é sugestiva, ela é instrutiva, ou seja, faz isso aqui que vai dar certo. Então é uma instrução de Deus para nós, são 3 palavras que devem fazer parte da nossa conduta, que devem fazer parte da minha vida, se eu sou homem mesmo de Deus, se eu sou mulher de Deus, essas palavras devem fazer parte da minha vida. São 3 palavras: honestidade, humildade e integridade. Está faltando demais. Honestidade, humildade e integridade. Primeira palavra, honestidade. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os preços exatos lhe dão prazer. Se ele repudia as balanças desonestas, alguém está por trás dessa balança, que é o tal do ser humano, nós. Ou seja, em outras palavras, e em outra versão diz que o Senhor abomina o desonesto. Quem tem compromisso com a desonestidade é repudiado, é abominado. Deus. O Senhor repudia e o Senhor abomina. E as pessoas têm destruído as relações interpessoais com a desonestidade. 3 atitudes estão atreladas a uma pessoa desonesta. A primeira é a mentira. A pessoa desonesta sempre vai mentir, está sempre mentindo, é sempre uma história que não bate, nunca dá certo. Você tem que recorrer a 3, 4 pessoas para ver se é verdade mesmo. Você recebe uma mensagem no WhatsApp, aí você liga para 3, 4 pessoas. O fulano mandou mensagem aqui, é mesmo isso aí, tá certo? Você fica meio desconfiado, porque é tanta mentira, uma pessoa desonesta tem isso. Faz parte da vida de uma pessoa desonesta. E é interessante que é o 8º mandamento, não darás falso testemunho, ou seja, não minta. Tá, mandamento. A Bíblia diz em Colossenses 3,9, não mintam uns aos outros, visto que já se despiram de um velho homem com suas práticas. Ou seja, se eu aceitei a Cristo, se eu sou nova criatura, deixa esse negócio de mentira para lá. Aliás, o pai da mentira é o tal do cão, né? É o tal do cão, né? O diabo é o pai da mentira. Se diz em Colossenses, Efésios 4:25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ou seja, Paulo está escrevendo isso aos Efésios, ou seja, tinha crente dentro da igreja, mano, só na fofocaiada, só na mentira. Aí Paulo fala, vocês devem deixar a mentira. Quantas pessoas entre nós têm mentido pra gente? Quantas mentiras eu já ouvi? Tem coisas que eu fiquei sabendo depois porque Deus me falou, é engraçado, né? A gente conversa com tantas pessoas, fala, eu tenho que acreditar em todo mundo, irmão, não posso sair julgando, não posso chegar e falar, você é mentirosa. Você, irmã, que está aí atrás, ai, Deus me mostrou aqui, você é mentirosa. Como fazer esse pré-julgamento? A não ser confiar nas pessoas. Mas o que Deus tem mostrado é que nós, se não fosse por causa dele, nós seríamos enganados diversas vezes. Porque a população cristã de 81%, na verdade, ali no meio tem uns joios mentirosos, causando intriga na igreja, causando divisão na igreja, causando confusão na igreja. Meu Jesus amado. Alguém já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Já é legal, né? Tem um episódio que eu assisti, esse episódio é muito bom. Que é assim, o Chris ama a Tasha. Aí, de repente, a Tasha tem um problema que tem um rato no guarda-roupa dela. Aí ele chama o Chris. O Chris vai lá, pega o rato, joga no lixo. E aí o Jerônimo, sei lá como é o nome dele. Que fala, e aí, carinha que mora logo ali? Esse aí viu ele conversando com a Tasha, falou, carinha que mora logo ali. Ó, você com a Tasha. Aí o que o Chris responde? Ao invés de ele falar, não, eu só ajudei ela tirar o rato e jogar no... Ele falou, sacomé, né? Sacomé, né? Ele não falou nem a mentira e nem a verdade. Ele só falou, sacomé, né? Sacomé, né? Para bom entendedor, lá nesse seriado, ele tinha ficado com a Tasha. O seriado todo foi assim, sacomé, né? Sacomé, né? E muitas vezes a gente está assim. Tem algumas perguntas para nós respondermos, com os nossos relacionamentos interpessoais, a gente não fala nem a mentira, nem a verdade, fala, sacomé, né? Você não quer falar que não é, mas é sacomé, né?
parece verdade, mas não sei se é mentira. As pessoas não sabem mais do que acreditar hoje, porque nós estamos rodeados de pessoas desonestas, e a mentira faz parte de um desonesto. A segunda é o roubo. A pessoa desonesta está sempre roubando. E não é só roubar coisas materiais, não. As pessoas estão roubando. As pessoas estão roubando o dinheiro, estão roubando a nossa paz. Os nossos vizinhos querem escutar o funk lá em cima, roubando. Se você estiver me ouvindo aí, vizinho, se converta. Não aguento mais. São 3 vizinhos, o do funk, o do pagode e o do brega. Casa, irmão, só Jesus na causa. Roubando a nossa paz, roubando o nosso tempo. Tem gente que adora roubar o nosso tempo. Temos 24 horas, normalmente a gente trabalha de 8 a 12 horas, dependendo do emprego, a gente chega em casa, tem pouco tempo para ficar com a família, e ainda tem gente que quer roubar o nosso tempo. Essas pessoas desonestas são assim. Não tem o que viver, não tem o que mostrar, e elas querem roubar o seu tempo. Está difícil. Até onde nós vamos parar com isso? Será que nós, crentes, estamos sendo honestos? A terceira atitude de uma pessoa desonesta é o engano. Enganar é induzir alguém ao erro aproveitando da sua ignorância. Ignorância. Eu trabalhei numa empresa que eu não vou falar o nome porque está gravando. Era uma empresa muito boa, recebia muito bom, eu era PJ, eu prestava serviço para essa empresa. E como é que funcionava? Eu trabalhava com outro rapaz, eu trabalhava com um senhor que era ex-policial e ele era eletricista. E eu estudei eletroeletrônica, então, né, técnico em eletrônica. Estava eu lá fazendo meu trabalho. E como é que funciona esse trabalho? A gente chega com uma ordem de serviço, entra na casa da pessoa e faz o procedimento que é olhar a máquina. Então eu consertava a máquina de lavar, geladeira, enfim. O meu papel era combinar com um cara assim. Eu entro, ele não sabia, ele só era eletricista, então ele não manjava nada das máquinas. Eu manjava. Eu falava, eu vou entrar, vou dizer qual é o problema para você. Você sabe o preço das peças e você passa o orçamento. Combinado, 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 combinado. Entrou no carro, entrou assim. O camarada pegava o celular, fingia que estava ligando para uma empresa para fazer o orçamento. Ligando para ninguém, ele só pegava o celular e falava: ah, quanto que fica aí pela empresa? Ah, pela empresa fica 3.500, né? E se eu fizer elas? Aí cai para 3.000. Aí ele desligava. Ele falava assim, olha, com a empresa fica 3.500, com as peças paralelas ficam 3.000, comigo eu faço por 2.500. E quando ia consertar, ele usava a peça que tirava de outra máquina. Gente, as pessoas... Então assim, antes de trabalhar ainda faz uma oração. Ainda faz uma oração, Deus me ajuda, me prospera. Camarada desonesto, passando a perna nos outros. Meu Deus. Que nós sejamos honestos, irmãos, em nome de Jesus. Porque o que nós ganhamos sendo honestos, além de muitas portas se abrirem na nossa vida, o versículo 11 diz aí que para o Senhor os pesos exatos, ou seja, a honestidade, lhe dão prazer. A gente alcança o coração de Deus com a honestidade. É isso que eu quero, irmãos, eu quero ser honesto. Não importa o que as pessoas estão falando lá fora, que crente é isso, não pode fazer aquilo, não pode mesmo, eu não quero. Não pode, eu não quero, é tudo junto. Eu prefiro ser honesto e alcançar o coração de Deus do que ser desonesto no pecado. E o pecado não tem volta muitas vezes. Ele vai nos engolir e vai nos destruir. Que nós sejamos honestos em nome de Jesus. Amém? A segunda palavra é humildade. Versículo 2. Quando o orgulho vem, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Interessante que Salomão fala aqui. Quando o orgulho vem, chega a desgraça. Ou seja, é certeza que quando uma pessoa pega uma posição, toma uma atitude orgulhosa, é certeza que vai vir a desgraça sobre a vida dela. E é triste essa realidade. Vive no meio de pessoas muito orgulhosas. As pessoas hoje são muito orgulhosas. Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém tem a humildade de dizer, não, tá bom, tá bom.
Não, deixa esse negócio para lá, não tem certo, tem errado, tá bom, vamos parar com isso aqui, vamos orar aqui, gente, pelo amor de Deus, para com essa confusão. Não, o orgulho é tão forte que a gente, eu tô certo, e eu vou, posta no status, direta, que tá certo, postar em direta. Posta no grupo da família, eu tô certo, vocês viram, vocês são testemunha. Eu tô certo, pessoa orgulhosa. Pessoas que se expõem ao orgulho acabam destruídas. E é difícil dialogar com pessoas orgulhosas. Um alemão uma vez foi capturado na Segunda Guerra Mundial. Um alemão só. Ele estava para morrer, ele estava ferido. E aí os médicos que estavam cuidando dele falaram o seguinte: para você sobreviver, precisa fazer uma transfusão de sangue. Ele falou: tá, só se for um sangue alemão. E aí os médicos falaram para ele: não tem sangue alemão aqui, você é o único alemão aqui. Misturado, são sangue do nosso aqui, são sangue dos aliados. Ele morreu. Orgulho. Sou alemão, raça ariana, somos perfeitos. Orgulho, morreu porque não queria inserir um sangue que não fosse alemão. Quantos orgulhos nós temos com a gente do céu. Eu tenho trabalhado o orgulho comigo, porque todos nós aqui, irmãos, não vamos ser hipócritas, nós somos orgulhosos. Homens, nós aqui, deixa eu falar a verdade para vocês aqui, a gente é muito orgulhoso. Isso é comum, está dentro da gente, a gente precisa lutar contra isso, porque Deus requer de nós é a humildade. A humildade fala assim: não, tá bom, eu desço do salto, não é mais do jeito que eu quero, tá bom, tá certo, gente, fazem aí do jeito que vocês querem agora eu estou passando a bola para vocês. Esse costume, porque eu sou assim, eu sou orgulhoso, eu quero fazer, quando eu me dou conta de que tem, não, pera aí, gente, tem alguma coisa errada, deixa eu parar, faz aí você, escolhe você, pergunta você. Eu tenho que sair um pouco desse orgulho, senão a gente acaba arrumando confusão por coisa pequena. Mas a gente tem que trabalhar isso na gente. Olha, é uma palavra instrutiva para nós aqui. Eu não estou dizendo que vocês estão passando por isso, mas, irmãos, nós vamos ser pegos muitas vezes do orgulho. E nós precisamos ter a humildade. Porque a humildade, segundo Salomão aqui, está com os humildes. A sabedoria está com os humildes, no versículo 2. Ou seja, se eu quero ter sabedoria, eu preciso ter humildade primeiro. É com a humildade que vem a sabedoria. Olha só que lindo isso. O nosso Deus não suporta os orgulhosos, mas Ele exalta os humildes. O segredo está na humildade. A terceira palavra é integridade. Olha só, honestidade, humildade e integridade. Versículo 3. A integridade do justo os guia. Integridade, quem diria que a integridade nos guiaria em alguma coisa? Ou seja, então é bom fazer tudo certinho, né? É bom, para algumas pessoas não é. É chato. A falta de integridade tem destruído as nossas relações. Tem alguns exemplos aqui de integridades na Bíblia. O primeiro é Jó. Capítulo 1, versículo 8. Depois o diabo dá uma pareada pela terra, ele se apresenta a Deus, está tendo algum culto, ele aparece lá. E aí Deus fala: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal. Homem íntegro. Deus falou isso de uma pessoa. Eu não vi Deus falar de ninguém mais, a não ser de Jó. De Jesus ele falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Eu tenho prazer nesse meu filho amado. Mas para falar de integridade, não que Jesus não seja íntegro, não que tenha sido íntegro, registrado na Bíblia que Jó, homem íntegro, ou seja, o relacionamento de Jó era bilateral, era vertical e horizontal, ou seja, é com Deus, temente a Deus, e íntegro, horizontal, com as pessoas, evitava o mal. É uma pessoa para seguir exemplo, íntegro, fala de plenitude, fala de algo completo. Sou íntegro, completo, certinho, que não tem conduta errada, que não se desvia, esquece, é íntegro. Agora me respondam, por favor, tá fácil ser íntegro? Do céu. A gente precisa de uma geração de crente chato, tá precisando voltar uns crentes chatos, né? Não, vamos lá, é só um esqueminha. Não tem esqueminha não, meu irmão. Eu lembro que eu trabalhei na... Trilog? Eu trabalhei na Trilog também. Mas naquela do lado que você trabalha, da Puma, Rect, trabalhei na Rect.
E eu trabalhava à noite, tal, batia a caixa no caminhão, trabalhava no pique lá, separando os produtos. E aí, tinha um horário da noite lá que tinha um café, não lembro se era meia-noite, você lembra que hora que era esse café? É meia-noite, o Leandro trabalhou também lá, a gente trabalhou na mesma empresa. E aí os caras tinham esse horário, eles paravam esse horário e se escondiam eu esqueci, eu vou chamar de rua porque era o nome de rua, tinha um monte de ruas e um monte de pallets assim. E eles iam para esses lugares, pallets escondidos, pegavam lá como é que é o nome? O que engraxa o sapato, como é que é? O neguete, aquele redondinho e aquele mais compridinho que vende no mercado, eles colocavam aqui, passavam a fita, e é isso aí, porque quando você saía lá, tem uma regra de segurança, que você não pode tocar num funcionário. Você só abria a mochila, o segurança via, não tinha nada, fechava você ia embora. Então todo mundo que saía com alguma coisa lá, e isso acontecia, fora as caixas de Veja, que os caras colocavam dentro do carro e iam embora, fazia debaixo do assoalho, gente, era um negócio terrível. E eu tava lá no meio desse povo aí, gente, eu era crente. Meu Deus, eu achei que ia apanhar lá, Léo. Achei que ia apanhar, porque só eu que não estava envolvido. Eles armaram toda uma situação, dizendo, não, ó, todo mundo vai, você vai ter que ir também. Você vai caguetar a gente? Aí eu virei para eles e falei o seguinte, vamos combinar o seguinte, você faz o que você quiser e eu vou ficar aqui na minha, tá certo? Vamos combinar assim? Você não mexe comigo, eu não mexo com você? Tá certo? Não, mas todo mundo vai pegar, é um esquema rapidão, não vai dar nada, não vai nada. Eu sei que não vai dar nada, mas não quero não. Eu não falei muita coisa, eu só falei isso. Depois que isso aconteceu, que eles viram que realmente eu não participei, não peguei, eles começaram a me respeitar de uma forma que nunca tinha visto antes. Começaram a se aproximar, e aí, mas o que você faz da vida? Eu sou crente. Está faltando integridade. As pessoas se vendem por dinheiro. Eu conheço uma menina, mulher, já é mulher, mas na época era menina. E ela trabalhava numa empresa que o chefe dela pedia para fazer alguns esquemas. Ou seja, o salário dela era para ser praticamente R$ 1.200 na época. Ela pegava R$ 6.000. A gente fica se perguntando, como é que ela arrumou R$ 6.000? Eram os esquemas que ela fazia. Era crente, da igreja. Dentro da igreja, adorando o Senhor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, que nada pode mudar o que sentes por mim e os meus pecados. E só no esquema. Nota. Fraudulenta. Para ganhar dinheiro. Crente. É por isso que aquele número que eu disse para você, para mim não diz nada. Onde nós vamos parar, nós precisamos ser íntegros, porque a integridade, a pessoa íntegra é guiada por Deus. Eu prefiro ficar certinho, ser o cara chato da história, ser o cara chato da empresa, mas ser guiado por Deus. Agora, na outra empresa que eu trabalhei, que é a Trilogger, ali sim as pessoas viram que Deus era na minha vida, porque não foi fácil não. Teve um dia lá que 100 pessoas foram mandadas embora. 100 pessoas. Eu estava trabalhando certinho. O pessoal estava com medo, porque tinha gente que pegava o cartão do outro e passava, sabe? Chegava às 6 horas e passava o ponto do outro. E o outro chegava tipo 7h30 para trabalhar. Eu estou falando de crente, tá, gente? Estou falando de crente. E eu falava, meu Deus, onde eu estou, Deus? Que negócio é esse que está acontecendo? Não tem mais integridade dos crentes. O que está acontecendo nessa geração? Estava firme. Vamos lá pro esquema, deixa eu passar o teu cartão, passa o meu. Ó, sábado tem hora essa, eu não vou vir, mas segura o meu cartão aqui, passa para mim. Era assim que funcionava lá, Léo. Eu tive que manter íntegro. Não vou. Vai ter um esquema lá, você não quer participar? Não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. Eu não ficava falando, não, porque eu sou crente e servo de Deus Altíssimo, Deus está falando comigo agora. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Não falava isso, falava, não quero. A minha integridade está na minha atitude. Sabe o que eu falo? Você não vai? Não vou. E não vou, e não ia mesmo. Você não vai fazer? Não vou fazer. E não fazia mesmo. Nós precisamos ser íntegros. E nós precisamos ajudar aqueles que estão com dificuldade nisso. Que nem todo mundo é como nós, maduros na fé, experiente com o Espírito Santo, crentes de oração. E quando dá um deslize, vai correndo para o joelho e pede perdão ao Senhor. Não é todo mundo que tem. A maioria das pessoas, pelo que nós estamos vendo e pelos números,
elas estão vendidas ao acaso, ao dinheiro, a oportunidades. E nós precisamos dessas 3 palavrinhas só: honestidade, humildade e integridade. É isso que Salomão deixou para nós hoje aqui, que nós podemos, no capítulo 11 de Provérbios. Amém? Eu gosto de Provérbios. Ele não é um texto bom para fazer uma... Eu não quis fazer uma exegese, puxar do original, o que significa íntegro. Não quis, não nessa. Quis trazer para a prática. Porque a gente precisa um pouco de instrução para a nossa vida, para nós nos guardarmos e para os nossos irmãos que estão fracos na fé. Amém? Eu quero fazer uma oração, você pode ficar do jeito que você está. Quero orar por essa palavra.